Magnífico reitor, estimado amigo, estimados colegas, estimados alunos, funcionários, a toda a comunidade da UTAD, eu quero fazer uma saudação muito especial. Em primeiro lugar, como forma de reconhecimento pelo convite que me foi dirigido. Tenho sempre um grande prazer em poder partilhar convosco algumas ideias em torno da educação e, ao mesmo tempo, também o reconhecimento de darem palco para poder fazer essa partilha. Eu sei que há sempre gente que gosta de palco. Eu costumo dizer que eu gosto de poleiro e gosto de falar de pé e gosto de falar de palco, não é? Não para me exibir, mas acima de tudo para vos confrontar e me confrontar a mim mesmo com muitas vezes aquilo que não é a maneira de eu pensar. E nesse sentido eu vou, como forma de dar as boas-vindas aos alunos de primeiro ano e como forma também de desencadear alguma reflexão em torno de 2 ou 3 problemas, que não são assim tão simples quanto isso. Eu vou centrar-me em 3 ou 4 coisas, a partir de 2 ou 3 questões, e vou tentar não chegar muito, digamos, com grandes elucubrações teóricas ou grandes reflexões filosóficas. Perguntas simples, com respostas simples. E eu costumo dizer que, e é algo que é o primeiro conselho que eu dou sempre aos meus alunos, é que não há boas soluções para problemas mal formulados. É uma coisa que a gente aprende na matemática, que aprende na economia, que aprende nas ciências sociais, que aprende de todo lado. Se não formularmos bem o problema, dificilmente obteremos uma boa solução. E nesse sentido vale a pena perdermos algum tempo, perdermos no sentido de gastar algum tempo, a tentar identificar e a formular bem os problemas. O primeiro problema tem a ver com para que é que serve a educação? O que é que andamos todos aqui a fazer? Isto, obviamente, toda a gente, em princípio, sabe o que é que anda a fazer. O problema é que, para mim, ou melhor, deve ser colocado de uma forma diferente. E essa forma diferente o que é a educação? A educação não é mais do que capacitarmos as novas gerações para poder enfrentar os problemas do futuro. Aquilo que se faz desde que uma criança entra no pré-escolar, desde que nasce, desde que entra depois no ensino básico e secundário e que entra aqui na universidade, é darmos capacidades, darmos competências, darmos conhecimentos para que vocês depois, no futuro, na vossa vida profissional, na vossa vida pessoal, porque não é só a profissão que conta, poderem utilizar esses instrumentos para resolver os problemas com que são confrontados. Desde problemas de caráter mais íntimo, de uma carreira, até problemas de ordem mais coletiva, como seja, como orientar as instituições para, no fundo, contribuir para o desenvolvimento do país. E nessa perspectiva, eu costumo dizer que a educação é sempre um projeto de futuro. Se há conceito que pressupõe a ideia de futuro, esse conceito é o conceito de educação. Porquê? Porque ninguém educa hoje, nas sociedades modernas, para um passado que já passou. Aquilo que nos interessa é saber como é que nós vos vamos preparar para que daqui a 3, 4 ou 5 anos, quando entrarem no mercado de trabalho e quando entrarem na vida ativa, digamos assim, vocês possam ter as melhores e as maiores competências para, no fundo, resolver os problemas com que vão ser confrontados. Isto digo-vos a vocês que estão pela frente com um curso de durações variáveis, penso que entre 3 e 5 anos, consoante são cursos de primeiro ciclo ou mestrados integrados, ou mesmo já com mestrados. E nessa perspectiva, eu julgo que, se me perguntarem a mim como é que vai ser o mundo e como é que vai ser a sociedade portuguesa daqui a 5 anos, mesmo em período de campanha eleitoral, eu não sei dizer. Portanto, mesmo assim eu não sei dizer. Ou seja,
é algo que nós não conseguimos definir claramente quais são, por exemplo, quais são os setores que vão criar mais mão de obra. Quais são os setores de atividade onde vai haver mais oportunidades das pessoas poderem profissionalizar e poderem desenvolver as suas competências. O que é que vai acontecer à Universidade de Trás-os-Montes? A gente espera, olhando para trás, vai continuar a fazer o seu papel, etc. O problema que se põe é que o seu papel não é sempre o mesmo. E não é sempre o mesmo porquê? Porque se o mundo muda, se a sociedade muda, nós temos de estar preparados para nos adaptarmos a essa mesma mudança. O grande problema é que nós não sabemos ao certo para onde é que muda. Andamos a viver assim há décadas. Eu lembro perfeitamente, era eu aluno de Economia, nos anos 70, já idos, não é? E li um livro de um senhor chamado John Kenneth Galbraith. Era um dos maiores economistas americanos e tinha uma especial simpatia, ainda hoje tenho uma especial simpatia pelo pensamento de Galbraith. E o livro que eu peguei era uma coisinha pequenina, traduzida em português, comprada naquelas bancas dos livros já não se conseguiam vender nas livrarias. Era uma coisa que se chamava A Era da Incerteza. E ele anunciava precisamente essa era, prognosticando a ideia de que tudo que está adquirido, a pouco e pouco, vai ser posto em causa. Nas tecnologias, nas formas, nos estilos de vida, relativamente à organização do mundo. Quer dizer, ele, de certa forma, embora fosse um defensor da convergência dos sistemas, do velho sistema soviético e do sistema capitalista, ele tinha consciência que, na verdade, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento tecnológico conduziria necessariamente à superação deste tipo de dualidades. E é isto que se mantém praticamente há cerca de 40 anos. Ou seja, nós estamos num período da história do mundo em que, à semelhança do que aconteceu durante uma boa parte do século XIX, os processos de mudança foram excepcionalmente rápidos e, acima de tudo, as formas de organização social e de lidar com essa mudança tiveram que se alterar constantemente. Só que eu julgo que o processo de mudança que se está a operar no mundo nos últimos 20, 30 anos é muitíssimo mais rápido do que aquele que se verificou durante o século XIX. E, portanto, há períodos em que, como dizem alguns historiadores, há a aceleração da história. Ou seja, o tempo histórico acelera-se. E há outros períodos em que o tempo histórico parece ser mais lento, em que as mudanças são, eventualmente, mais cadenciadas. E, portanto, estamos num período de criação e de inovação como há muitos séculos não se via. Talvez aquele em que a inovação tecnológica, aquele em que a alteração dos paradigmas, na verdade, apresentou ritmos de mudança e mudanças profundas com as quais estou convencido que há 40 anos atrás não se poderia imaginar o que é que vai acontecer. Era difícil a alguém poder imaginar, poder prognosticar, poder praticamente, a não ser que fosse o oráculo, não é? Eventualmente poderia acertar. Mas como já há muitos oráculos também, nomeadamente na comunicação social, está sempre a adivinhar o que é que vai ser a seguir, e eu sinceramente acho que ninguém conseguia prever aquilo que foi a acontecer nestes 40 anos. É neste sentido que eu julgo que numa época em que tudo muda, alguma coisa vai ficando igual. Parece ser um pouco como a água do rio, em que à superfície há uma grande turbulência, não é? Mas se mergulharmos, vemos que as águas têm uma velocidade sempre, muitas vezes, constante, vão correndo para a foz e não ligam nenhuma àquilo que se passa por entre a espuma da superfície. O grande problema é que nós somos sempre muito atraídos pela turbulência e pela espuma da superfície e raramente mergulhamos precisamente para perceber para onde é que o rio vai. E é esse exercício que eu os desafio precisamente a fazer e a mergulhar nesse mesmo rio.
E a segunda pergunta que eu coloco é dizer assim, muito bem, então se educar é preparar as novas gerações para um futuro que nós não sabemos ao certo qual é, a que é que nos vamos agarrar? Ou seja, a que tipo de conhecimento e a que tipo de competências é que nós devemos valorizar para, pelo menos, sabermos que há um quadro mínimo de conhecimentos e de competências que os alunos dominam e que lhes permite, quando entrarem na vida ativa, utilizarem esse quadro e esses instrumentos para melhor responder a esses mesmos desafios. Porque se nós vamos mudar o currículo, se nós vamos mudar a forma como damos as aulas, de cada vez que há uma alteração da tecnologia, então estamos tramados. Nunca mais passamos disto. Quer dizer, andamos sempre a correr atrás da tecnologia. E é nesse sentido que eu julgo que há duas ou três coisas que são importantes. Primeiro, aquilo que nós designamos que é conhecimento de caráter universal, de base científica. Esse continua a ser um dos pilares do conhecimento moderno. Não creio que haja qualquer novo paradigma que ponha em causa precisamente esta capacidade de renovar e, acima de tudo, consolidar conhecimento científico, que é a base da existência da própria universidade. E, portanto, há outras formas de conhecimento, mas as sociedades modernas afirmaram-se precisamente pela emergência, pelo desenvolvimento e pela preponderância do conhecimento de base científico. Só que a ciência, como dizia o Carl Sagan, não é uma mera acumulação de conhecimentos. Mais do que uma acumulação de conhecimentos, a ciência é uma maneira de pensar. E julgo que o fundamental na formação do indivíduo que esteja preparado para as próximas décadas não é ter a acumulação de muito conhecimento, mesmo que seja de base científica, mas é, acima de tudo, dominar conceitos e utilizá-los de uma forma que nós podemos designar que seja criadora e, acima de tudo, eficaz também. Ou seja, permita resolver problemas. E é nessa perspectiva que uma coisa são os conceitos que aprendemos nas disciplinas, que aprendemos nas formas especializadas de conhecimento. Esses conceitos são instrumentos que têm que ser utilizados com cuidado. Quer dizer, mesmo até o marceneiro não utiliza o formão para fazer buracos. Quer dizer, cada instrumento tem uma metodologia própria. E, portanto, e acima de tudo, o que interessa é utilizar esses instrumentos de uma forma que seja criadora, de forma a criar valor, criar novo conhecimento. E nessa perspectiva, se nós tivermos a dizer que tipo de ensino e que tipo de educação é que nós temos de ter, quer no ensino superior, quer no ensino básico e secundário, temos que nos basear naquilo que são pilares da nossa existência e do nosso conhecimento. Isso são chamados pilares, digamos, dos conceitos, das maneiras de pensar e, acima de tudo, das maneiras de pensar cientificamente conduzidas, ou seja, maneiras de pensar que respeitem regras elementares adquiridas ao longo do desenvolvimento do conhecimento científico. A segunda questão que se deve colocar é, bom, mas que tipo de formações é que nós devemos privilegiar? Ou seja, cada vez mais o conhecimento tem um nível de especialização enorme. O que é que nós vamos privilegiar? A maneira de pensar, tudo bem, os conceitos fundamentais. Então, em que domínios é que nós devemos apostar? E nesse sentido, eu sei que a tosse é tramada. Nesse sentido, julgo que as instituições que tendem a produzir conhecimento e, para além de produzirem conhecimento, tendem a difundir conhecimento e a participar nesse processo de educação, digamos assim, são instituições que cada vez têm que se confrontar
precisamente com essa opção. Ou seja, devemos ir a todas, devemos dar um bocadinho de tudo, ou devemos canalizar o nosso esforço para conhecimentos onde nós possamos ter vantagens competitivas. Porquê? Uma razão simples, porque também há uma economia do conhecimento. O conhecimento não é, como era, digamos que um bem transacionável sem valor. Não. Cada vez mais o conhecimento é um bem transacionável altamente valorizado. E quanto mais especializado e quanto mais avançado for esse conhecimento, maior o valor ele poderá ter. E, portanto, nesta economia do conhecimento, eu julgo que se torna relativamente importante não termos aquela maneira de conhecer e de difundir conhecimento de caráter generalista e temos cada vez mais apostar em segmentos onde nós possamos ser competitivos. Eu vinha no caminho para cá e estava-me a lembrar de dois exemplos. Um diz-me respeito, ou pelo menos indiretamente, e o outro diz respeito a vocês. Eu vou começar por aquele que vos diz respeito. Num recente ranking daquilo que são considerados pela revista Wine Spectator, dos melhores vinhos do mundo, entre os 4 melhores, 3 são da região do Douro. É um Doe Vintage, que ficou em primeiro, é depois um vinho da Symington e depois o velho Maval Meão, que... Isto não é uma coisa, seja surpreendente, parece que nós já não ligamos muito a isso, mas é impressionante como um país como o nosso consegue colocar 3 vinhos entre os melhores do mundo, quando existem vinhos por tudo o que é sítio. O mercado de vinho é uma coisa que está globalizada e nós conseguimos fazer esta surpresa, não é? De colocar entre os 4 melhores, 3 são portugueses e 3 são da região do Douro. Podem dizer, bom, como é que é possível isto? É claro que se calhar não há muitos douros. As características do terroir, etc., não há em muito lado. O tipo de castas também não se dão em todos os sítios. Portanto, há aqui uma convergência de particularidades. Mas essas particularidades já existiam há 50 anos atrás. O que é que há de novo? Aquilo que há de novo é conhecimento incorporado. Ou seja, a um produto que era um produto tradicional, acrescentou-se novas tecnologias, novas formas de produção e de concepção, novas ideias de produto, novas imagens de marca, e tudo isto que eu estou a dizer aqui, que vai acrescentar valor, tudo isto é conhecimento. Ou seja, quando se fala muito na sociedade do conhecimento não é mais do que o valor incorporado nas mercadorias. O próprio conhecimento é cada vez mais uma mercadoria, que é competitivo ou não é competitivo à escala global. E se, a pergunta que eu faço, e se nós conseguimos à escala global colocar 3 produtos nos 4 primeiros lugares, está lá um só a destoar, como se costuma dizer, eu julgo que então temos que reconhecer que a qualidade e a quantidade do conhecimento incorporado naquelas garrafas, naquele vinho, tem um valor enorme. E aquele conhecimento o que é? É conhecimento desenvolvido através da investigação, através da troca de conhecimentos, através do apuramento das castas, através dos processos de vinificação, através de muita coisa em que Portugal conseguiu mudar, e em especial a região do Douro conseguiu mudar, e eu estou convencido que, eventualmente, por este andar e daquilo que eu conheço de vinho, nos próximos 10 anos, se calhar podemos chegar a uma situação em que nos 10 melhores vinhos, se calhar temos lá 7 ou 8. E por que não? E por que não? Se já começámos, o mal agora é parar. Isto implica o quê? Isto implica que temos que ter instituições, ou seja, não chega a ganhar uma vez o top da Wine Spectator. O fundamental é criar condições para ganhar correntemente, frequentemente. E esse é que é o grande problema. Ir uma vez à Lua não é difícil.
Primeira dificuldade é voltar. Não é? Segunda dificuldade é continuar a ir e é continuar a voltar. E aqui é a mesma coisa. É criarmos instituições capazes de deterem aquilo que é a vanguarda de conhecimento sobre esta área específica da produção de vinhos, como é o caso do Douro. Segundo exemplo, eu gosto muito de rankings e, portanto, vou novamente falar de rankings. No ranking do Financial Times, sobre as melhores escolas de gestão, 50 melhores, ou 30, não sei, mas é 50 melhores, há duas que são portuguesas. Não é para fazer concorrência, mas uma pertence à minha universidade, a outra pertence à Universidade Católica. E às vezes nós questionamos como é que nós conseguimos colocar entre, eu direi, milhares de cursos de gestão existentes no mundo, que são avaliados, nós conseguimos colocar 2 cursos de gestão que são considerados dos melhores. Eu, pelo menos no caso que eu conheço os 2 mais ou menos bem, mas há um deles que eu acompanhei há mais tempo. É uma estratégia que foi desenvolvida praticamente desde os anos 80. Desde os anos 80. Ou seja, já vai em 30 anos, pelo menos. Porque nos anos 80, se fizessem um ranking, não havia lá, se calhar, nenhuma universidade portuguesa ou nenhuma escola de economia e de gestão nesses. Mas, ao longo de 30 anos, há uma estratégia que foi muito bem definida, que foi claramente identificada com um professor que, entretanto, já morreu, que foi o professor Alfredo Sousa, e que disse: nós não vamos competir a nível interno. Nossa competição é a nível global. Ele disse isto nos anos 80. Nós vamos competir com as melhores escolas que existem no mundo. É claro que muita gente não acreditou. Muita gente, bom, lá está ele com as manias dele, megalomanias, não é? A inventar. Bom, e o que ele, na verdade, a visão que ele teve é algo que se está a concretizar agora. Mandou assistentes para o estrangeiro, para fazer doutoramento em universidades americanas e não só, inglesas, etc. Abriu a universidade àquilo que eram as formas de ensinar e de investigar que a maior parte das grandes universidades faziam, só com uma vantagem ou uma desvantagem, é que numa pequeníssima escala. Uma escola que é uma escola pequena, para todos os efeitos. Comparando com o que se passa com a grande escola de negócios, a escola da Nova é uma escola muito pequenina. Só que tem reconhecimento internacional, produz e tem prestígio, que foi ganhando ao longo do tempo. Isso quer dizer que, não sendo Portugal um dos países de maior desenvolvimento económico no mundo, mas está entre os 50 primeiros, mas pelo menos tem algumas coisas que conseguem ser dos melhores do mundo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se nós definirmos e apostarmos em estratégias de valorização de conhecimento e, acima de tudo, concentrarmos o nosso esforço nessa mesma estratégia, é possível que, no futuro, nós consigamos ter não só 2 escolas de negócios, mas ter uma escola de etnologia, ou uma escola de produção animal, ou uma escola de floresta, ou seja o que for. Isto quer dizer o quê? Mais tarde ou mais cedo, eu tenho, não é novidade aqui, o senhor reitor já me ouviu isto em várias ocasiões, eu acho que o futuro do ensino superior em Portugal está dependente da capacidade que as diferentes universidades e politécnicos tiverem de se especializarem de forma inteligente em domínios onde eles têm vantagem competitiva. Como se costuma dizer, nós não temos dimensão para ter ofertas generalistas em todo o país. E, portanto, a maior parte das instituições tem que começar a vocacionar-se para áreas onde podem competir, não só internamente, mas, acima de tudo, é essa a competição que neste momento existe, é a nível internacional. Hoje, nos mais variados domínios de conhecimento, a competição é feroz e nós, das duas, uma, ou nos habituamos e conseguimos encontrar a maneira de nos metermos lá, ou então ficamos de fora. E eu julgo que não é, pelo menos, vantajoso que isso aconteça. Porque se os vinhos conseguiram fazer,
Se os sapatos conseguiram fazer, se nas escolas de negócios conseguiram fazer, porque é que não se fazem noutros domínios? Isto costuma-se designar, utilizando um conceito de um senhor francês chamado Dominique Fauré, chama-se a isto especialização inteligente, chamado Smart Specialization. Não é? Esta Smart especialização é algo que tem a ver com opções estratégicas e, acima de tudo, com a capacidade de mobilizar os recursos para concretizar essas opções estratégicas. E eu confesso que gostaria de ver a UTAD, se calhar daqui a 10 ou 15 anos, a ser considerada talvez a melhor escola, sei lá, agora já que falei de vinho vou falar de enologia, por exemplo, ou pode ser de produção animal, ou de veterinária, ou seja o que for. Mas algo que a própria escola assuma que é nisto que nós temos vantagem, é nisto que nós somos bons, é nisto que nós vamos investigar, sem necessariamente menosprezar outras áreas que são indispensáveis. Mas, quer dizer, nós temos que fazer essa hierarquia. E, portanto, a Universidade de Trás-os-Montes, obviamente, tem já uma estratégia, eu conheço mais ou menos de muita conversa e de alguma leitura que fiz, e eu quero, obviamente, também felicitar a forma como essa estratégia foi delineada e está a ser concretizada. É claro que ninguém sabe o que é que vai ser o futuro. Agora, se nós conseguirmos, em vez de exportar enfermeiros, podermos exportar enólogos, porque não? Desde que consigamos ficar com os melhores. Não há problema absolutamente nenhum. Não há problema nenhum. Porque hoje o mercado de trabalho não é um mercado nacional, nem regional. Hoje as universidades têm que se habituar a formar gente para o mundo e não estritamente para a vizinha do lado. E é nessa perspectiva que eu julgo que, quando falo de universalização do conhecimento, nesse processo de universalização, há escolas, instituições, produtos, marcas que têm vantagens competitivas e que têm que acentuar e valorizar essas vantagens competitivas. Eu tenho uma grande admiração por esta universidade, já a conheço há muitos anos. Acho que tem feito um trabalho excepcional em vários domínios de conhecimento. E aquilo que eu gostaria é que, ou por falta de verbas, ou por chamada distribuição equitativa dessas verbas, não aposte naquilo que é o fundamental, digamos, da sua inserção, não só na região, mas da sua inserção no mundo, que é, talvez, o desafio maior. Nesse sentido, eu posso dizer aos novos alunos que vocês vão ser atores privilegiados de algo que está a mudar, não só em Portugal, mas que está a mudar nesta universidade. E eu tenho uma esperança enorme que vocês sejam os grandes beneficiados, como alguns que já foram diplomados por esta casa, estão neste momento a dar provas de que foram os privilegiados enquanto alunos e que são, digamos, com valor acrescentado enquanto profissionais. E, nesse sentido, julgo que, quando se fizer um ranking das melhores escolas de outros domínios que não seja só a gestão, eu quero lá ver a UTAD a marcar pontos, porque é isso que vai necessariamente definir a identidade destas mesmas instituições. Nessa perspectiva, quer em relação aos meus colegas docentes e investigadores, quer em relação aos meus amigos alunos, eu só tenho a desejar as maiores felicidades, mas sempre na perspectiva que não esperem que a felicidade vos caia no regaço. Batam-se por ela. Muito obrigado.